Você provavelmente cresceu assistindo Star Wars, Star Trek, ou qualquer uma das centenas de histórias onde o universo está fervilhando de vida inteligente. Civilizações alienígenas em cada canto da galáxia, federações intergalácticas, guerras cósmicas entre espécies tecnologicamente avançadas. É uma visão reconfortante, não é? A ideia de que não estamos sozinhos, de que lá fora existe alguém com quem possamos eventualmente fazer contato, trocar conhecimento, talvez até formar alianças. Mas eu preciso te contar algo que vai contra cada fibra dessa narrativa otimista que a cultura popular construiu. Depois de meio século estudando física teórica, cosmologia e as leis fundamentais que governam nosso universo, eu cheguei a uma conclusão perturbadora. A vida inteligente pode ser tão absurdamente rara no cosmos que existe uma chance real, matematicamente defensável, de que estejamos completamente sozinhos em um volume de espaço tão grande que sua mente não consegue sequer processar. E quando digo sozinhos, não estou falando de uma solidão poética ou filosófica. Estou falando de bilhões de anos-luz em todas as direções, sem um único ser capaz de olhar para o céu noturno e se perguntar o que são aquelas luzes piscando na escuridão. Isso não é pessimismo. É o que a matemática fria e brutal da probabilidade nos diz quando paramos de romantizar o universo e começamos a fazer as contas de verdade. Deixa eu te explicar por que essa conclusão não é apenas o resmungo de um cientista cético, mas sim uma consequência inevitável quando você analisa honestamente a cadeia de eventos necessários para produzir um ser inteligente. Vamos começar pelo começo óbvio. Você precisa de um planeta, mas não qualquer planeta. Você precisa de um planeta rochoso, não um gigante gasoso como Júpiter, onde não existe superfície sólida para a química complexa acontecer. Esse planeta precisa estar na zona habitável da sua estrela, aquela faixa estreita de distância onde a temperatura permite a água líquida existir na superfície. Muito perto e a água evapora. Muito longe e congela. Nossa Terra está perfeitamente posicionada nessa faixa. Se estivéssemos 5% mais perto do Sol, seríamos Vênus, um inferno de 460 graus Celsius com chuva de ácido sulfúrico. 5% mais longe e seríamos Marte, um deserto congelado com atmosfera rarefeita. Já começamos com uma exigência que elimina a vasta maioria dos trilhões de planetas que existem por aí. Mas isso é só o primeiro filtro de muitos. Agora vamos falar da estrela hospedeira. Não basta ter qualquer estrela. Estrelas muito massivas, mais de 2 vezes a massa do Sol, queimam seu combustível rápido demais. Elas vivem apenas algumas centenas de milhões de anos antes de explodir como supernovas. Isso não dá tempo para a vida evoluir. Na Terra, levamos quase 4 bilhões de anos para ir de moléculas orgânicas simples até organismos multicelulares complexos. Precisamos de uma estrela que viva pelo menos 5 a 10 bilhões de anos, o que significa uma estrela de sequência principal como nosso Sol, ou menor. Mas estrelas menores, as anãs vermelhas, que são as mais comuns na galáxia, têm seus próprios problemas. Elas emitem fortes erupções solares que podem esterilizar planetas próximos com radiação. E como são mais frias, a zona habitável fica muito próxima da estrela, o que significa que o planeta provavelmente ficaria travado por forças de maré, sempre mostrando a mesma face para a estrela, criando um lado eternamente torrado e outro eternamente congelado. Então precisamos de uma estrela na faixa certa de massa, que já elimina talvez 70% das estrelas da galáxia como candidatas viáveis para hospedar vida complexa. Mas tem mais. Muito mais. Seu planeta precisa de um campo magnético forte, gerado por um núcleo de ferro fundido em rotação. Esse campo magnético é o que protege a superfície da radiação cósmica e do vento solar, que de outra forma arrancariam a atmosfera e esterilizariam qualquer vida emergente. Marte perdeu seu campo magnético há bilhões de anos
E olha o que aconteceu. Perdeu a maior parte da sua atmosfera e virou um deserto morto. Você precisa de uma lua grande, como a nossa lua, para estabilizar o eixo de rotação do planeta. Sem isso, o eixo oscilaria caoticamente ao longo de milhões de anos, causando mudanças climáticas extremas que dificultariam a evolução de vida complexa. Nossa Lua foi formada por um impacto gigantesco entre a Terra primordial e um objeto do tamanho de Marte chamado Theia. Isso foi um acidente cósmico, um evento de probabilidade baixíssima. Você precisa de gigantes gasosos como Júpiter no sistema solar externo, atuando como aspiradores de poeira cósmica, desviando cometas e asteroides que de outra forma bombardeariam constantemente o planeta interno. Sem Júpiter, teríamos sido atingidos por impactos devastadores com muito mais frequência, impedindo a vida de se estabelecer. Cada um desses requisitos é um filtro adicional, reduzindo o número de planetas verdadeiramente adequados para a vida. Agora vamos ao problema realmente difícil: a origem da vida em si, o que chamamos de abiogênese. Esse é o elefante na sala que ninguém gosta de admitir. Não sabemos como a vida começa. Temos algumas ideias, algumas hipóteses interessantes envolvendo fontes hidrotermais no fundo do oceano ou piscinas de maré ricas em minerais. Mas a verdade nua e crua é que nunca observamos vida surgindo espontaneamente da não-vida, nem em laboratório, nem na natureza. Aconteceu uma vez na Terra há cerca de 3,8 bilhões de anos, e desde então, toda a vida que existe é descendente daquele evento singular. Você pode pensar que se aconteceu aqui, deve ser fácil, deve acontecer em todo lugar. Mas espera um segundo. Pensa bem. Temos apenas um exemplo, uma amostra de tamanho 1. Em estatística, isso não te diz absolutamente nada sobre a probabilidade verdadeira do evento. Pode ser que a probabilidade de abiogênese, mesmo em condições ideais perfeitas, seja algo como 1 em 10 elevado a 40. Esse é um número com 40 zeros. Para contextualizar, o número de átomos no universo observável é cerca de 10 elevado a 80. Se a probabilidade for realmente tão baixa, então mesmo com trilhões de planetas na galáxia, pode ser que a vida tenha surgido em apenas alguns deles, ou talvez apenas no nosso. E aqui está algo que deixa a coisa ainda pior. Mesmo que a vida surja, ela pode ficar presa no estágio de organismos unicelulares por bilhões de anos, ou para sempre. Na Terra, levamos cerca de 3 bilhões de anos para fazer a transição de bactérias simples para células eucarióticas complexas, células com núcleo e organelas especializadas. Esse foi outro evento único, outra janela extremamente estreita de probabilidade. A teoria endossimbiótica nos diz que as mitocôndrias nas nossas células, as usinas de energia que convertem açúcar em ATP, eram originalmente bactérias independentes que foram engolidas por outra célula e estabeleceram uma relação simbiótica. Isso aconteceu uma única vez em bilhões de anos de evolução microbiana. E sem células eucarióticas, você não tem organismos multicelulares, você não tem animais, você não tem cérebros, você não tem inteligência. Então, mesmo em planetas onde a vida surge, a probabilidade de ela evoluir além de tapetes de bactérias pode ser extremamente pequena. Pode ser que a galáxia esteja cheia de planetas cobertos de limo microbiano, mas vazia de qualquer coisa que possamos chamar de inteligente. Agora vamos falar sobre o caminho da inteligência em si. Na Terra, a evolução experimentou bilhões de designs diferentes ao longo de 600 milhões de anos de animais complexos. Tivemos trilobitas, dinossauros que dominaram por 165 milhões de anos, mamíferos de todos os tipos, aves, répteis, peixes com arquiteturas corporais radicalmente diferentes. E de todos esses experimentos, apenas uma linhagem, apenas os primatas e especificamente o gênero Homo, desenvolveu inteligência no nível tecnológico. Os golfinhos são inteligentes, os corvos são inteligentes,
Os polvos são inteligentes, mas nenhum deles constrói telescópios ou desenvolve cálculo. Por quê? Porque inteligência no nível humano, a capacidade de linguagem abstrata, pensamento simbólico, matemática, tecnologia cumulativa, requer uma combinação extremamente específica de atributos: mãos hábeis para manipular ferramentas, visão binocular para a coordenação precisa, vida social complexa para a transmissão cultural, cérebros grandes que consomem 20% da nossa energia metabólica. Isso é um investimento evolutivo enorme. E não é óbvio que esse investimento valha a pena do ponto de vista da sobrevivência. Dinossauros prosperaram sem inteligência tecnológica. Tubarões existem há 400 milhões de anos sem precisar inventar o fogo. A inteligência humana pode ser um acidente evolutivo, um produto de condições únicas na savana africana há alguns milhões de anos, não uma convergência inevitável. Tem outro fator que as pessoas não consideram: extinções em massa. A Terra passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa nos últimos 500 milhões de anos. A extinção do Permiano matou 96% de todas as espécies marinhas. O impacto do asteroide que matou os dinossauros há 65 milhões de anos abriu espaço ecológico para os mamíferos se diversificarem. Sem aquele impacto, os dinossauros provavelmente ainda estariam dominando e nós não existiríamos. Então nossa existência dependeu de um evento catastrófico específico que aconteceu em um momento específico da história. Extinções em massa são como redefinir o jogo evolutivo, embaralhando as cartas e dando novas oportunidades para linhagens diferentes. Mas elas também podem extinguir completamente a vida complexa se forem severas demais. Um planeta que sofre extinções em massa com muita frequência nunca dá tempo para a inteligência evoluir. Um planeta que nunca sofre extinções pode ficar preso em um equilíbrio ecológico estável, onde a pressão seletiva para a inteligência nunca surge. Você precisa da quantidade certa de catástrofes, nem muitas, nem poucas, e isso é novamente uma questão de sorte cósmica. Deixa eu te dar os números reais agora. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Estimativas recentes sugerem que pode haver 1 trilhão de planetas na galáxia. Parece muito, certo? Mas agora vamos aplicar os filtros. Talvez 10% das estrelas estejam na faixa certa de massa e idade, nos dando 40 bilhões de candidatas. Dessas, talvez 5% tenham planetas rochosos na zona habitável com as condições certas de atmosfera e campo magnético, nos dando 2 bilhões de planetas. Agora aplica a probabilidade de abiogênese. Se essa probabilidade for 1 em 1 milhão, temos 2.000 planetas com vida. Soa bem ainda. Mas agora aplica a probabilidade de evolução para células eucarióticas complexas. Se isso for 1 em 1.000, estamos em 2 planetas. E agora aplica a probabilidade de evolução de inteligência tecnológica, que observamos acontecer exatamente uma vez em 4 bilhões de anos de história evolutiva na Terra. Se isso for 1 em 10, e estou sendo generoso, então em média pode haver apenas um planeta com vida inteligente na Via Láctea a cada período de tempo cosmologicamente relevante. E esse planeta somos nós. Você pode objetar, mas essas probabilidades são apenas chutes educados. Nós não sabemos os números reais. E você está absolutamente certo. Essa é toda a questão. Não sabemos. Mas o fato de não sabermos deveria nos deixar humildes, não otimistas. A equação de Drake, proposta nos anos 60 pelo astrônomo Frank Drake, tenta estimar o número de civilizações comunicantes na galáxia multiplicando fatores como taxa de formação estelar, fração de estrelas com planetas, probabilidade de vida, probabilidade de inteligência e assim por diante. O problema é que não conhecemos a maioria desses fatores com precisão melhor que ordens de grandeza.
Quando você tem 7 fatores na equação e cada um pode variar por um fator de 10, ou 100, ou 1000, o resultado final pode variar de milhões de civilizações até zero. E o fato empírico é que não vemos ninguém. O paradoxo de Fermi, formulado pelo físico Enrico Fermi em 1950, pergunta exatamente isso. Se a galáxia está cheia de vida inteligente, onde estão todos? Por que não vemos sinais óbvios de engenharia em escala galáctica, megaestruturas orbitando estrelas, sinais de rádio, sondas visitando nosso sistema solar? O silêncio é ensurdecedor. Existem muitas respostas propostas para o paradoxo de Fermi. Talvez civilizações avançadas se autodestruam antes de se tornarem detectáveis, através de guerra nuclear ou colapso ambiental, ou alguma outra calamidade tecnológica. Talvez elas percam o interesse em exploração espacial e se voltem para realidades virtuais ou outras dimensões de experiência que não conseguimos imaginar. Talvez as distâncias sejam grandes demais e a velocidade da luz seja um limite fundamental que nenhuma engenharia pode superar, tornando o contato entre civilizações astronomicamente improvável mesmo que elas existam. Todas essas são possibilidades, mas existe outra explicação, mais simples e mais perturbadora. Talvez não haja ninguém porque a vida inteligente é simplesmente rara demais. Talvez nós sejamos literalmente os primeiros na galáxia. Ou talvez haja outras civilizações, mas elas estejam tão espalhadas no espaço e no tempo que nunca nos encontraremos. Se a civilização inteligente mais próxima está a 50.000 anos-luz de distância, e a nossa civilização tecnológica tem apenas 200 anos, então nossas janelas de existência podem nem se sobrepor na escala cósmica. Agora vamos adicionar outro fator sombrio: a janela de detectabilidade. Quanto tempo uma civilização permanece detectável? Nós começamos a transmitir sinais de rádio há pouco mais de 100 anos. Esses sinais estão agora em uma bolha de 100 anos-luz de raio ao nosso redor, viajando à velocidade da luz. Mas essa bolha contém apenas cerca de 15.000 estrelas, uma fração minúscula da galáxia. E a intensidade do sinal diminui com o quadrado da distância, então sinais de rádio normais já são indetectáveis a distâncias de algumas dezenas de anos-luz, enterrados no ruído cósmico de fundo. Se você quisesse ser detectado de longe, precisaria transmissões direcionadas extremamente poderosas, faróis intencionais. Mas por quanto tempo uma civilização faz isso? Talvez apenas algumas centenas de anos antes de mudar para formas de comunicação mais eficientes que não vazam para o espaço, como cabos de fibra ótica ou transmissões altamente direcionadas. Então a janela de detectabilidade pode ser incrivelmente estreita, talvez apenas 1000 anos em uma vida civilizacional que poderia durar milhões de anos. Se duas civilizações estão separadas no tempo por apenas 10.000 anos, elas podem perder completamente uma a outra. E tem a questão do tempo cosmológico. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nossa civilização tecnológica tem 200 anos. Uma duração que mal registra na escala cósmica. É como um flash de luz em um oceano de escuridão. Se civilizações inteligentes surgem aleatoriamente distribuídas no tempo ao longo da história da galáxia, e se elas duram apenas milhares ou até mesmo milhões de anos antes de desaparecer, então em qualquer dado momento cosmológico pode haver apenas uma ou duas existindo simultaneamente na galáxia inteira. A galáxia pode ter visto milhares de civilizações ao longo de bilhões de anos, mas elas vieram e foram embora sem nunca saber da existência umas das outras, naus no escuro, passando a anos-luz de distância em momentos diferentes da história. Não há bar galáctico onde todos se encontram. Não há federação. Apenas solidão e silêncio interrompidos por breves chamas de consciência que piscam e se apagam. Deixa eu te contar algo que pode te surpreender.
Eu não acho isso deprimente. Na verdade, eu acho profundamente significativo. Se realmente estivermos sozinhos, ou tão isolados que podemos muito bem estar sozinhos para todos os efeitos práticos, então somos algo extraordinário. Cada ser humano que já viveu, cada pensamento que já foi pensado, cada poema escrito, cada equação derivada, cada ato de bondade ou crueldade, tudo isso pode ser único em um volume de espaço tão grande que contém centenas de bilhões de galáxias. Nós somos os olhos através dos quais o universo se contempla. Nós somos a maneira do cosmos conhecer a si mesmo. E se formos os únicos, então essa responsabilidade é ainda mais pesada. Não podemos nos dar ao luxo de nos autodestruir. Não podemos desperdiçar essa chance improvável que a física e a química e a biologia nos deram através de uma cadeia de acidentes felizes que se estende por bilhões de anos. Pensa sobre isso. Você existe porque um asteroide atingiu a Terra no momento certo, porque a Lua se formou de um impacto cataclísmico, porque nosso Sol é da massa certa e da idade certa, porque estamos na distância certa, porque Júpiter está onde está protegendo a gente, porque a vida surgiu contra probabilidades absurdamente baixas, porque células eucarióticas evoluíram através de um evento único de simbiose, porque os mamíferos sobreviveram à extinção dos dinossauros, porque nossos ancestrais desceram das árvores nas savanas africanas e começaram a andar eretos e usar ferramentas. A cadeia de causalidade que levou a você ler essas palavras agora é tão improvável, tão contingente em detalhes específicos, que se você pudesse rebobinar a fita da história e tocar de novo, as chances de tudo se desenrolar exatamente da mesma forma são essencialmente zero. Você não apenas ganhou na loteria cósmica, você ganhou em uma loteria onde os números mudam a cada segundo e onde o prêmio é a existência consciente em si. E isso nos traz a uma responsabilidade que eu acho que nossa espécie ainda não internalizou completamente. Se somos raros, talvez únicos, então a preservação da consciência humana não é apenas uma questão de interesse próprio ou sobrevivência da espécie. É uma questão cósmica. Quando a última pessoa morrer, se isso acontecer antes de termos espalhado para além da Terra, então uma luz se apagará no universo que pode não acender novamente em nossa galáxia por bilhões de anos, ou talvez nunca. Toda a música de Bach, toda a matemática de Euler, toda a literatura de Shakespeare, todo o conhecimento acumulado sobre como o universo funciona, tudo isso desaparecerá como se nunca tivesse existido, e o universo continuará, indiferente, trilhões de estrelas queimando seu combustível nuclear, galáxias colidindo, buracos negros evaporando através de radiação Hawking, o espaço expandindo até a morte térmica final, quando tudo atinge equilíbrio termodinâmico e nada mais pode acontecer. Mas ninguém estará lá para testemunhar. Nenhuma consciência para observar, para se maravilhar, para entender. Então o que fazemos com essa informação? Primeiro, paramos de assumir que o cosmos está cheio de amigos esperando para nos salvar ou nos contatar. Ele provavelmente não está. Segundo, levamos a sério a tarefa de nos tornar uma espécie multiplanetária. Não porque é uma aventura empolgante ou porque queremos recursos de asteroides, mas porque colocar todos os ovos da consciência em uma única cesta planetária é um risco existencial que não podemos nos dar ao luxo de correr. Terceiro, investimos pesado em entender a origem da vida, porque se pudermos descobrir como a abiogênese acontece, teremos uma ideia melhor de quão raro realmente é. E quarto, cuidamos deste planeta e desta civilização com o reconhecimento de que pode ser a única chance que a região local do universo tem de produzir algo que se importa, que cria significado, que faz perguntas e busca respostas. Deixa eu ser claro, eu não estou dizendo que definitivamente estamos sozinhos. Pode ser que esteja errado.
Pode ser que a vida seja comum e inteligência também. E só não os vimos ainda porque estamos procurando errado, ou porque eles estão se escondendo, ou porque usam tecnologias que não sabemos detectar. Eu adoraria estar errado. Seria maravilhoso descobrir que o universo está cheio de consciências diversas, cada uma resolvendo os mesmos problemas de física e matemática à sua própria maneira, criando arte e cultura e filosofia totalmente alienígenas que expandiriam nosso conceito do que é possível. Mas 50 anos de física me ensinaram a não confundir o que eu gostaria que fosse verdade com o que provavelmente é verdade. E as probabilidades, quando você faz as contas honestamente, não são encorajadoras. Então aqui está meu desafio para você. Passa alguns minutos hoje pensando realmente sobre o que significa existir. Não de forma abstrata, mas concretamente. Você é um arranjo temporário de átomos que foi reunido por processos físicos cegos operando por bilhões de anos. Esses átomos estão organizados de tal forma que você tem experiências subjetivas, você sente coisas, você pensa, você se importa. Isso é extraordinário. E pode ser raro além da compreensão. Cada momento de consciência que você tem pode ser precioso em uma escala cósmica. Então não desperdice. Use seu tempo aqui para entender, para criar, para se conectar com outros arranjos temporários de átomos que também têm a sorte de estar conscientes. Porque se estivermos sozinhos, então isso é tudo que temos. E se não estivermos sozinhos, mas estivermos tão isolados que nunca saberemos, então isso ainda é tudo que temos. Se você gostou dessa perspectiva perturbadora e empolgante sobre nosso lugar no cosmos, deixa um like e se inscreve no canal. E mais importante, deixa um comentário me dizendo o que você acha. Você acha que estamos sozinhos? Você acha que vamos encontrar vida inteligente em algum lugar? Ou você acha que já estamos sendo visitados e os governos estão escondendo evidências? Eu leio todos os comentários e adoro ver as discussões que surgem. Até a próxima.